Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta. Vamos continuar com as nossas aulas e hoje o tema vai ser um pouquinho diferente. O tema de hoje vai ser algo muito importante da nossa época também. Mas antes de começar a aula, gostaria de recitar aqui Durud Sharif, né? Invocar as bênçãos para Santo Profeta, para o povo, e depois iremos passar para a matéria. Vou ler em árabe e vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Vamos então começar a nossa aula, a nossa nova matéria, né? E a nova matéria vai ser em relação ao Khilafat. Khilafat é um tema que nos últimos tempos tem sido algo muito que foi debatido, foi debatado, né? E as pessoas tiveram muitas dúvidas e muita conversa sobre isso, né? Khilafat, a palavra árabe, né? A palavra é árabe, Khilafat quer dizer sucessor. Então, Khalifa é a pessoa que sucede o profeta, que é sucessor, e Khilafat é a instituição do sistema, a sistema do califado, né? O sistema do Khilafat. O sistema do califado é algo que é muito mencionado dentro da literatura islâmica, mas muitas vezes também nós hoje em dia bastante as pessoas conversam bastante sobre esse tema, né? Sobre como, porque isso é algo tem nos ditos do profeta isso teve muita valorização, né? Então, o que acontece que eles, Santo Profeta deixou isso bem claro, que sempre que vai, por exemplo, o primeiro dito aqui narrado pelo Hazrat, aqui não está escrito o nome do narrador, mas é narrado por Hazrat Santo Profeta, que uma vez o Santo Profeta disse que não houve nenhum profeta que não tenha sido seguido por Khilafat. Que nenhum profeta existiu que depois de seu falecimento não tenha sido o Khilafat. Isso mostra que Khilafat é algo importante dentro das comunidades divinas. Por quê? Porque o trabalho que os profetas trazem é um trabalho muito importante e um trabalho estendido, um trabalho por um longo prazo. Mas os profetas têm uma vida curta. Não que, obviamente, uma vida, eles passam uma vida longa, mas uma vida não é suficiente para o trabalho que eles carregam. Então, o que acontece? Que os profetas, quando falecem, eles deixam o seu legado e os seus trabalhos são continuados através dos seus sucessores, que são chamados Khalifa ou Califa, que estabelecem o sistema do califado, o sistema de Khilafat.
E isso não é algo que aconteceu só com o santo profeta. Isso, na verdade, é algo que o santo profeta mesmo testemunhou, que todos os profetas passaram por isso. Seja profeta Moisés, profeta Jesus Cristo, profeta Abraão, todos eles tiveram isso, né? E é importante também sobre isso, que como é feito isso, né? Hazrat Umar bin Khattab, ele relata que santo profeta disse, não é adequado iniciar o Khilafat sem a realização de discussões e consultas. Que é importante entender que o Khilafat não é autodeclarado. A pessoa não pode declarar ou proclamar ser o califa, porque ele não é profeta. Essa é a diferença entre. Eu coloquei esse dito para a gente entender que o califa é califa, ele é sucessor do profeta, ele é santo, mas ele não tem eh, a mesma categoria que o profeta. Por quê? Porque os profetas são escolhidos por Deus e eles fazem essa autoproclamação. Mas os califas, eles eh, são escolhidos, eles são eleitos por pessoas. Então, é importante, foi falado aqui no dito, que é importante que seja feito a consulta, seja feito uma, nas palavras mais avançadas, nós podemos dizer que é importante que seja feita uma eleição. Mas, obviamente, entre as pessoas que são crentes, que são as pessoas autênticas, né? Que seja feita essa eleição, essa consulta para eleger um califa, né? Mas, apesar de que são eleitos por pessoas, esses califas, mas sempre têm apoio de Deus Todo-Poderoso, porque o sistema é abençoado por Deus Todo-Poderoso, do califa, né? Isso aconteceu quando a gente olhar lá atrás no tempo do Santo Profeta, né? Como foi eleito, na verdade, como aconteceu, né? Quando o Santo Profeta faleceu, eh, e depois do falecimento, quando aconteceu o falecimento do Santo Profeta, as pessoas ficaram muito chocados com essa notícia, né? O próprio Hazrat Umar, que era uma pessoa muito emocional, ele ficou chocado, ele entrou numa fase, numa crise. Então, ele levantou, ele pegou a sua espada e falou que ninguém tem direito de falar que Santo Profeta faleceu. E se alguém falar, eu vou matar a pessoa. Então, ele disse que o profeta ainda tem que acabar com os descrentes, ele tem que ainda acabar com os hipócritas, ele tem que estender o islamismo para o mundo inteiro, né? Obviamente, a palavras eram o que ele estava dizendo, estava certo, só que ele estava interpretando de uma forma errada. Não queria dizer que todos os descrentes vão estar mortos ou vão ser convertidos, mas na verdade, o que iria acontecer que o verdade vai ser distinguido do falso. Então todo mundo vai reconhecer a verdade, apesar de que vão ter pessoas que não vão aceitar, mas vão reconhecer por sinais do santo profeta que ele é verdadeiro, que ele é enviado por Deus. Porque os sinais abertos ninguém pode negar. E também falando que ele, tipo, ainda o Islã tem que espalhar para o mundo, não quer dizer que iria espalhar na vida dele. Então, essa mala interpretação aconteceu que causou essa angústia dentro dele e ele levantou a espada. Só que quando Hazrat Abu Bakr soube do falecimento do santo profeta, ele chegou à casa, né? Ele entrou na casa porque ele era da família, né? Ele era o sogro, na verdade, do santo profeta. Ele entrou na casa, entrou no quarto onde estava descansando o corpo do santo profeta. Ele tirou a roupa aqui de cima do rosto, né? E beijou a sua testa. E ele disse
que Deus não vai dar dois mortos para você. Quer dizer, um morto físico e morto espiritual. Morto físico é natural, que todos têm que falecer. Mas morte espiritual não vai dar para você, né? Que o seu sistema, a sua religião, o seu legado vai continuar e que não vai morrer. Depois de ele encontrar com o profeta, né? Ele ver o corpo do santo profeta, beijar a sua testa, ele voltou para as pessoas, saiu da casa e saindo na casa já era na mesquita, né? Porque a casa do profeta era junto com a mesquita. Então ele saiu, quando saía de casa, entrava na mesquita. Ele entrou na mesquita, aí as pessoas estavam reunidas lá, né? Todo mundo chocado, preocupado com o falecimento, essa notícia do falecimento do profeta. E Hazrat Abu Bakr levantou no púlpito, ele foi até o lugar onde fazia o profeta sermão, né? E ele mandou sentar todo mundo. Hazrat Umar disse que não vou sentar. Hazrat Abu Bakr ignorou e ele continuou com a sua fala. Ele disse que todo mundo deve saber que quem adorava o profeta, ele está morto. Só que quem adorava Deus Todo-Poderoso deve saber que ele está vivo e que não morre. Então, Hazrat Umar fala que quando eu estava ouvindo isso, eu obviamente estava no estado de choque, mas ele conseguiu entender um pouquinho. E depois, Hazrat Abu Bakr leu um versículo do Sagrado Alcorão que foi suficiente para que Hazrat Umar entendesse completamente que o profeta está falecido. Hazrat Abu Bakr leu o versículo do capítulo Al Imran, né? Que é o terceiro capítulo do Sagrado Alcorão. Vama Muhammadun illa Rasul. Que o santo profeta, o Muhammad, era meramente um profeta de Deus. Qad khalat min qablihi rusul. Que todos os profetas, antes que ele, faleceram. Que todos os profetas que eram antes, eles faleceram. Afa imata ou kutilan kalabtum ala aqabikum. Que se o santo profeta também morrer ou for morto, você vai desistir da sua fé? Hazrat Umar fala que quando eu ouvi esse versículo, eu pensei e senti que como se fosse revelado esse versículo hoje, que eu nunca tinha ouvido sobre isso. Então, ele depois falou, Hazrat Abu Bakr falou sobre o falecimento do santo profeta e dizem que Hazrat Umar não conseguiu aguentar essa notícia e caiu. As pernas não conseguiram aguentar o peso e ele caiu. Então, essa notícia, através desse versículo, Abu Bakr transmitiu para os seus companheiros. E depois, mais tarde, os companheiros juntaram para eleger um califa, um companheiro como líder deles, para que possam submeter a ele e continuar fazendo esse progresso, né? Então, foi eleito Hazrat Abu Bakr como califa. Sobre isso ainda tem um outro dito também, mas antes disso, sobre consulta e sobre opinião, o Hazrat Abu Huraira relata que não ouviu ninguém consultar seus companheiros mais do que o Santo Profeta. Santo Profeta não só falou que as pessoas, ou os califas, os líderes têm que consultar, as pessoas têm que pedir opinião, mas ele mesmo fazia isso ao longo da sua vida. Ele mostrava para os seus companheiros com seu exemplo. Então, o que acontecia? Todos os momentos da vida em que ele iria fazer uma decisão, além de fazer a oração, além de pedir ajuda, ele fazia a consulta com os seus companheiros. Ele pedia a opinião. Dependendo do caso, às vezes era um companheiro que era chamado para dar uma opinião, às vezes eram vários companheiros, às vezes era em público.
Quando era a guerra, por exemplo, de Uhud, por exemplo, quando os muçulmanos já estavam entre essa que vão ficar na cidade para defender ou vão sair da cidade para defender o ataque que está prestes para acontecer contra os muçulmanos, o santo profeta pediu a opinião dos muçulmanos em público, né? Então tinha uns muçulmanos assim que estavam com aquela sangue quente, né? Jovens, adolescentes que queriam lutar. Eles disseram: não vamos ficar em casas, não vamos ficar aqui na cidade, fechando as nossas portas para defender, mas sim vamos lá no campo para batalhar, para fazer essa batalha, para defender no campo, né? Então, esse exemplo é só para mostrar que Santo Profeta, ao longo do tempo, quando era para fazer uma decisão, quando era para tomar uma decisão, ele sempre pedia a opinião, conselhos dos outros, e obviamente depois cabia nele seguir qual opinião ou seguir a sua opinião, né? E as opiniões dos outros que ele pedia, que ele chamava para dar opinião, era para que ele possa entender os vários aspectos da. Muitas vezes a gente está fazendo um planejamento e a gente, apesar de ter um assunto tão comum, às vezes cai de nossa cabeça, escapa sai da nossa cabeça. Então, o que acontece? Que a gente não presta atenção no tal assunto que pode parecer muito comum, mas a gente acaba esquecendo. Por isso, cabem essas opiniões, consultas que todos os assuntos e aspectos importantes de tal assunto possam ser observados e que antes de tomar a decisão seja ponderado nos todos os aspectos e depois Santo Profeta tomava a sua decisão. Outro dito de Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Ali, relata que uma vez ele disse ao Santo Profeta: "O mensageiro de Allah, às vezes nos deparamos com um assunto que não é explicado no Sagrado Alcorão, nem encontrado em sua Sunna. O que devemos fazer em tal situação?" O santo profeta diz, o santo profeta diz, reúna as pessoas instruídas e sábias e peça-lhes a opinião, que deve juntar as pessoas, os muçulmanos, e deve pedir a opinião, deve pedir a consulta quando você vê que há um caso que você não conseguiu ver entre as pessoas, né? E depois não tome nenhuma decisão com base apenas em sua própria opinião. Como eu falei antes, né? Que obviamente você pode tomar a decisão, mas antes de tomar a decisão é importante que você escuta as opiniões dos outros, você escuta as pessoas sábias para que você possa ponderar em todos os assuntos, aspectos de tal coisa sobre o qual você está tomando decisão. Então, isso é algo que é visto na vida do santo profeta, né? Que deve pedir opinião, deve pedir consultas, e também na vida dos seus califas, né? Seus sucessores. Que eles também, quando era necessário tomar uma decisão, eles pediam, não só no tempo de eleger um califa, mas também nos outros momentos, quando eles tomavam uma decisão, eles pediam a opinião, eles pediam a consulta dos outros, né? Dos sábios muçulmanos. E o dito que eu falei que sobre Hazrat Abu Bakr, sobre como foi eleito, né? É narrado por Hazrat Aisha, que era a esposa do Santo Profeta. Ela relata que o Santo Profeta, durante a sua doença, né? A última doença com que ele faleceu,
Nessa doença, Santo Profeta lhe disse para chamar seu pai, Hazrat Abu Bakr, e seu irmão, para que ele pudesse escrever um testamento para eles. Santo Profeta queria chamar Hazrat Abu Bakr, o pai da sua esposa, para que ele pudesse escrever um testamento e chamou o irmão da Hazrat Aisha também, né? O filho de Hazrat Abu Bakr, acompanhar junto para ter um testamento, para ter uma testemunha também, né? Ele estava preocupado. Por que que ele queria escrever esse testamento, né? Porque ele estava preocupado com o fato de que, após sua morte, muitos falsos profetas reivindicariam o status do profeta. Que muitas pessoas vão surgir e que vão dizer que são profetas ou que são califas, né? E as pessoas discutiriam sobre quem merece mais o khilafat. Que as pessoas vai surgir uma discussão que quem vai ser o califa. Alguém dirá que ele merece o khilafat mais do que os outros. Vão haver pessoas que vão dizer que eu mereço mais que o outro, né? O fato, aí ele fala, o santo profeta fala, o fato é que Deus Todo-Poderoso e os seus crentes não aceitarão, não aceitariam ou não aceitarão ninguém além de Abu Bakr como khalifa. E depois ele mesmo concluiu que, na verdade, esse é o fato, que nem os crentes, nem os muçulmanos, os verdadeiros muçulmanos, e nem Deus Todo-Poderoso aceitará alguém que não seja Abu Bakr como sucessor do santo profeta. Então, ele depois não escreveu esse testamento, né? Deixou isso por seus companheiros decidirem, né? Por si mesmo. E foi isso que aconteceu. Quando Santo Profeta faleceu, depois os muçulmanos se juntaram para eleger um líder. Obviamente houveram várias opiniões. E isso é a beleza, né? Porque tem que ter opiniões. Tinha uma opinião também que dizia que devem ter dois líderes. Um para os Ansar e um para Muhajir. O que é Ansar e o que é Muhajir, né? É importante entender que na vida de Santo Profeta havia dois tipos dos muçulmanos. Era Ansar e era Muhajir. E essa divisão aconteceu depois de migração do profeta. Até lá havia só um tipo de muçulmanos, que eram de Meca. Mas quando o Santo Profeta saiu da cidade e migrou para outra cidade, o Islã expandiu, estendeu para outros lugares. E mais importante e mais especificamente na Medina, em Medina, cidade onde Santo Profeta tinha migrado. Então havia muçulmanos que eram de Medina e havia muçulmanos que eram de Meca. E muitos deles de Meca tinham migrado para Medina. Então os que tinham migrado para Medina, que acompanhavam Santo Profeta, eles eram chamados Muhajir, os migrantes. E os que tinha recebido o profeta na cidade, que eram de Medina, que não eram de fora, eles eram chamados Ansar. Ansar quer dizer ajudante, que ajudaram Santo Profeta na época que ele precisava. Então, havia essa opinião que deve ter dois líderes, um para Muhajir e um para Ansar, para que cada um possa cuidar. Só que, ao mesmo tempo que houve essa opinião, também houve uma contra-opinião, que a gente tem que escolher um líder, porque se a gente escolher dois líderes, já desde o primeiro dia vai ter divisão entre os muçulmanos. E não pode ter divisão. Então, essa sugestão ou opinião foi descartada logo depois. E depois, quando foram pensar quem pode eleger ou quem pode ser eleito, quem pode ser escolhido como líder, ninguém aceitou, além do Abu Bakr como califa.
Então todo mundo aceitou e todo mundo fez bayat. Inclusive Abu Bakr falou que tem pessoas melhor que eu. Olha a humildade dele. Olha a fé que ele tinha. Que apesar de que todos os muçulmanos juntos estavam falando que você deve ser o califa e líder dos muçulmanos, ele estava dizendo que olha aqui tem Umar, olha aqui tem Abdurrahman, olha aqui tem Ubedullah, devem aceitar algum deles para o califa. Mas eles disseram não, nós aceitamos você. E levanta, estenda a sua mão para a gente fazer bayat. O que é bayat, né? Bayat é a palavra árabe que quer dizer se vender, que render, né? Vender na mão de alguém para Deus Todo-Poderoso, né? Que eu faço bayat na mão daquela pessoa para que eu me submeto àquela pessoa no caminho de Deus, no caminho do Islã, entendeu? Então, as pessoas fizeram esse bayat, essa iniciação, essa aceitação na mão de Abu Bakr e elegeram ele como o primeiro califa, né? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Agora eu deixo com vocês. Interessante mesmo. Eu já, na verdade, eu já tinha lido no Alcorão essa, essa explicação que você deu agora. E é muito interessante, muito mesmo. É uma coisa assim que é como se eu tivesse renascendo, sabe? E Claro, vivendo claro. uma vida que eu já tive, sabe? É É, impressionante, é fantástico, é fantástico. que bom, que bom. Obrigado. E eu vou aproveitar também para quem puder ligar a câmera para a gente fazer a foto, né? Enquanto a gente continua na nossa conversa, para não perder o tempo. Então, daqui um pouco a gente tira a foto. Se alguém puder ligar a câmera, vai ser bom, eh, marcar o momento. Esse tema é algo importante do Khalifa, porque os muçulmanos sabem que não há nenhum ponto de união entre os muçulmanos a não ser que seja sistema do califado. E o santo profeta também tinha essa profecia que nos últimos tempos os muçulmanos vão ser unidos de novo na mão de califa, que vai reformar os muçulmanos, que vai unir a força dos muçulmanos. Desde o início a gente fica ouvindo dos nossos velhos como os nossos velhos contam história, né? Que na divisão não tem bênção, na divisão não tem força, na divisão é fraqueza, e que sejam unidos. E a gente aprende vários contos, né? Que falam que quando os irmãos, por exemplo, são unidos, eles têm mais força, eles têm mais união, mas quando não são unidos, eles perdem aquela bênção, né? Então, os muçulmanos hoje, apesar de ter um número maior, apesar de ter uma força maior, a união que não está entre eles, eles estão passando uma miséria. Os muçulmanos, hoje em dia é a primeira religião no mundo, mais praticada no mundo, mas apesar disso tudo, eles estão sofrendo e ninguém está ouvindo eles. É porque eles não estão ouvindo Deus. Os muçulmanos precisam unir, precisam trazer aquela união de novo. É por isso houve várias tentativas ao longo do tempo para estabelecer o sistema do califado, para que os muçulmanos possam ganhar a união e a força e possam ser abençoados. Mas esquecem um ponto importante, que apesar de que os califas são eleitos pelas pessoas, mas são escolhidos por Deus Todo-Poderoso.
Então, não são as pessoas que criam esse sistema do califado, mas sim é Deus que cria, porque esse é o plano de Deus. E, infelizmente, É. tem muçulmanos que tentam de forma ou outra, mas não conseguem, porque isso só vem de Deus. E hoje, graças a Deus, só tem uma comunidade no mundo entre os muçulmanos que tem essa bênção, que tem esse sistema do califado, que é a comunidade Ahmadiyya. E desde faz 130 anos, né? Desde que surgiu esse sistema do califado até hoje, os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya estão cada vez mais unidos, cada vez mais fortes e mais abençoados. E uma forma de ver a bênção é que os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya continuam fazendo esse progresso, continuam espalhando os ensinamentos do Islã para o mundo inteiro de forma mais pacífica, de forma mais eficaz, em que as pessoas entendem realmente a importância do islamismo, a religião em si mesmo, a religião quão importante e quão impactante isso é na vida das pessoas, né? E só o muçulmano que pratica, que passa dia a dia, entende essa importância do Islã na sua vida, né? É isso mesmo. Deixa eu falar para você, posso falar uma coisa? Sim, sim, pode. Antes sabe, eu buscava muito, eu ficava perguntando, sabe, para mim mesma o tempo todo, né, sobre a religião do Islã e eu queria resposta, buscava resposta, mas não entendia por que que sabe, uma religião tão temente, né, e as pessoas sofrem tanto. Por quê? Aí eu ficava, por quê? Por quê? Agora eu sei, porque você me explicou, entendeu? Você explica isso muito bem. Então, obrigado, sabe, por tirar Nada. essas dúvidas, entendeu? Então, é muito importante para que fortaleça a minha fé muito mais. Ah, que bom, irmã. Eu fico muito feliz. Obrigado pelas palavras. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Tchau, Fiquem com Deus. tchau, Assalamu alaikum tchau, wa gente. rahmatullah. Tchau, tchau.